Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Renan, sou acadêmico de Química do curso da UDESC, ali em Joinville. E nós estamos aqui hoje para o nosso projeto. Nós estamos com o professor Thomas Arruda, ele é um professor também da área de Química na UDESC, e nós trouxemos ele para estar contando um pouco da história, de como o que trouxe ele a ser professor, o que levou ele a ser um pesquisador, e a gente quer que ele conte um pouco para nós como é que foi essa história. Boa tarde, professor, como é que você está? Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa tua história, o que te levou a ser professor e qual sua formação? Boa noite, Renan. Boa noite, pessoal. Tá, então, obrigado pela oportunidade aqui de estar falando um pouquinho sobre a minha história, a minha trajetória. Então, basicamente, a minha trajetória, vamos dizer, ela é quase completa em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, onde eu comecei a fazer a minha graduação em Química Industrial. E depois que eu terminei, né, na própria graduação, eu trabalhei bastante em iniciação científica, desde o meu segundo semestre, e eu tive essa paixão por laboratório e por pesquisa. Então, no último semestre do curso, né, em que a gente tinha um estágio obrigatório, eu fiquei naquele dilema, né, entre ir para a indústria ou ir para a parte de pesquisa, né, para a parte acadêmica. E no final eu acabei escolhendo essa parte acadêmica porque eu gosto da pesquisa, eu gosto de pesquisar, procurar coisas, e daí eu acabei decidindo ir para o mestrado, né? E mesmo que eu já tivesse a oportunidade de ficar naquela empresa que eu havia feito o estágio de final de curso. E fiz o mestrado, né, na área de Química Inorgânica, que é praticamente a minha vida inteira foi em laboratório de Química Inorgânica. Então, eu gosto bastante de trabalhar com síntese, de fazer novos elementos, né, compostos com diferentes elementos. E assim eu fiz o meu mestrado e também a parte do doutorado, tudo em Química Inorgânica, principalmente relacionado a compostos de coordenação com determinadas aplicações, principalmente para ser uns captadores, né, uns receptores seletivos de íons ou de aminoácidos. Então, falando um pouquinho sobre a pesquisa que eu desenvolvi durante o meu doutorado, foi basicamente isso. Então, eu fazia o que a gente chama de nanocontainers, que vão receber, então, que podem armazenar determinados íons. Então, por exemplo, no nosso corpo, a gente tem, né, o que a gente chama de canais de sódio e de potássio, onde a gente tem proteínas que são seletivas a esses íons. E no meu caso, eu tentei fazer algo mais simples, né, algo sintético, onde os meus complexos, né, à medida que fazia a parte de química de coordenação, eles tinham a capacidade, então, de armazenar esses íons. Então, íons sódio, íons potássio, rubídio, césio, tudo isso eles conseguiam armazenar. E depois, no final, né, alguma parte que ficou até de fora da minha tese, foi a parte de ser uns captadores de aminoácidos, que é algo bem interessante também, porque aminoácidos a gente sabe que é a base das nossas proteínas, ou seja, a base do nosso corpo, né? A parte toda proteica do nosso corpo são formadas por aminoácidos. Então, eu também consegui utilizar esses mesmos complexos, né, esses compostos de coordenação, para armazenamento seletivo de aminoácidos. Tá? Então, basicamente é isso. Então, eu gosto, se a gente for falar um pouquinho mais detalhado, né, essa parte de química de coordenação é basicamente como se a gente trabalhasse com Legos. A gente começa de um pedaço pequeno, a gente vai montando e a gente vai dando característica, dando propriedades diferentes a esses materiais. Então, a gente vai construindo, né? E eu acho que isso que é a parte mais interessante, que é a minha principal motivação para essa parte de pesquisa. Já a parte de docência é um pouco diferente, porque como eu sou químico industrial, não sou químico licenciado, então eu parti de uma parte que eu queria ir mais para pesquisa, mais para a indústria, mas à medida que eu fui avançando na pós-graduação, eu fui começando a ter mais contato com alunos. Então, a partir que eu comecei a ter as primeiras experiências de docência, né, foi algo que eu me apaixonei pela primeira vista. Então, eu comecei a ter um contato maior com os alunos, principalmente em disciplinas experimentais. Então, eu vi que eu levava jeito para dar aula experimentais, então eu gostava de acompanhar os alunos, de ensinar, ver eles sintetizando, né, materiais que são, compostos de coordenação não são tão fáceis assim de sintetizar, então isso me motivou a continuar. E depois, quando eu terminei o doutorado, né, e daí eu comecei a buscar oportunidades para atuar nessa área. Então, apesar de ser químico inorgânico, eu tenho uma outra experiência também, que eu comecei a dar aula na parte de bioquímica, né? Bioquímica e mineralogia. E daí o pessoal pensa, não, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tu é químico inorgânico. Mas, na verdade, a gente não pode fazer essa distinção, porque a química é uma só. Então, na medida que a gente entende as bases da química, a gente pode aplicar para qualquer área que a gente queira.
Então, eu também sou apaixonado por essa parte de bioquímica, principalmente a parte de bioinorgânica, ou seja, a utilização de metais, né, de outros elementos que não seja carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, né? Então, por exemplo, a utilidade do ferro, do níquel, do cobalto, manganês, né? Todos esses elementos, eles desempenham um papel bastante importante no nosso organismo. E é isso que me motivou, né, a ir para essa área de bioquímica. Então, eu tento associar, né, duas áreas que parecem um pouco distantes uma da outra, que é a bioquímica e a química inorgânica, mas, na verdade, ela tem uma relação bastante interessante. Bacana, um projeto de doutorado bem completo, mais voltado ali para os metais, voltado para toda a parte também inorgânica, né? Que eu não sou muito, como eu posso dizer, eu não sou muito a par de falar disso, porque também é a parte da química que eu mais gosto. Mas com certeza é um projeto bem interessante. Você comentou que a sua ideia inicial era trabalhar na indústria, mas que você, no final das contas, acabou partindo para a área da docência. Em alguma das vezes que você, antes mesmo de iniciar os trabalhos como docente, você chegou a trabalhar como químico industrial, chegou a trabalhar na área da indústria? Nesse caso, foi somente a experiência de estágio, né? Então, eu trabalhei numa indústria de biodiesel, de extração de óleo de soja e de fabricação de biodiesel, que era algo que na época estava bastante em alta, então era algo que parecia bastante interessante, mas eu, naquele momento, eu não me via integrado, né, dentro da indústria com aquilo que eu poderia render de melhor, porque claro que tinha a parte toda de controle de qualidade, mas não tinha nenhuma pesquisa envolvida. Então, talvez se tivesse alguma área de pesquisa e desenvolvimento dentro da indústria, talvez eu tivesse um interesse maior de permanecer. Então, como tinha mais a parte de controle de qualidade, daí eu pensei que eu não ficaria, eu acho que eu não seria o melhor, né? Não seria o melhor para mim e para minha carreira. Daí eu optei por fazer a pós-graduação, né? Tanto mestrado como doutorado, e acabei me apaixonando por essa parte de docência. Mas a gente que está de fora, a gente vê um Thomas, que é um professor, um pesquisador, e que está focado o tempo todo ali nas aulas, focado em ensinar e passar o conhecimento. Mas e o Thomas fora da faculdade, fora da universidade? Quem é o Thomas? O que você gosta de fazer? Quais são seus hobbies? Olha, se a gente fosse ver do ensino médio, né, para a escolha de curso, muito pouca gente diria que eu iria para essa área de química. Então, eu era uma pessoa bastante ativa, participava de várias atividades, principalmente esportes, né? Tinha banda no colégio. E dessa parte de ir para ciências exatas, o pessoal, né, quem é mais próximo, ficou um pouco meio que surpreso. Mas eu continuo sendo bastante apaixonado por esportes, então eu gosto de acompanhar jogos, então tanto de futebol americano, futebol normal, basquete. Então, eu cheguei um tempo a praticar futebol americano, então joguei aqui numa liga do Campeonato Nacional, e daí eu acabei parando, e hoje eu sou, basicamente, sou um técnico, né, de futebol americano, gosto bastante dessa parte de exatas, né, de jogos que tem alguma tática envolvida, eu gosto de estudar também esses esportes, então, tanto gosto de praticar também xadrez, que é algo que eu venho praticando desde quando eu era criança. Comecei a ter paixão por pôquer, né? Eu gosto bastante dessa parte de teoria de jogos, de tomada de decisão, de estatística, que a pessoa acha que é somente sorte, né? Mas na verdade não, tem vários conceitos que a gente pode aplicar, inclusive, para a nossa vida, né? Dentro desses dois jogos, né? A gente chama de jogos, não chama de esportes, daí tem todo um conflito, mas xadrez e pôquer eu acho que são coisas que a gente deveria ensinar, né, para as crianças desde cedo. Eu sei que a UDESC tem um projeto bastante legal de xadrez, que eu também frequento, né, tento participar lá dos torneios. Então, fora disso, né, também tento participar, caminhadas, academia, aventuras, né, essas trilhas de aventuras eu também gosto de ir para a praia, né, mas também gosto de ficar um tempo sozinho, assim, gosto de ler, né, bastante coisa mais científica, digamos, não sou tanto da parte de ficção, né, alguns amigos me incomodam, né, como é que tu não viu tal filme, como é que tu não leu tal livro, assim, das coisas que são mais mainstream, né, mas eu prefiro mais coisas um pouco mais exatas, digamos assim, mais realistas, né, menos ficção, tá, mas isso é uma característica minha, né, então, praticamente eu gosto desses jogos, né, gosto de praticar esportes,
Então agora a gente entra na temporada de verão, gosto de jogar vôlei de praia, daí quero agora aprender a jogar beach tênis, né, que tá em alta, que é algo também que parece ser bastante interessante. E é basicamente isso. Então, podemos dizer que o Thomas, fora da vida acadêmica, é uma pessoa completamente ativa, voltada para os esportes e voltada para não somente para a área esportista em si, para a área física, mas também para a área cognitiva, porque, né, pelo que eu pude perceber, que você gosta de jogos também que tragam à tona a parte de raciocínio lógico e afins, né, tudo que está envolvido dentro dos jogos. O pessoal tem aquele, vamos dizer assim, um estereótipo, né, do cientista, que é aquela pessoa que fica só em casa estudando, e não é verdade, porque a gente também tem que dar uma folga para o nosso cérebro e tentar exercitar o nosso corpo, né, porque na verdade a gente é um corpo só, né, um corpo e uma mente, então a gente precisa estar treinando os dois, né, estar estimulando os dois para que a gente seja o mais saudável possível, né, digamos assim. Com certeza. Professor, eu agradeço muito pela entrevista, agradeço muito pelo conhecimento, pela experiência que você passou para a gente. Muito obrigado, Renan. Eu acho que a gente falou bastante, né, da parte acadêmica, da parte da indústria, mas a gente não pode deixar mencionado o papel da universidade, inclusive nessa parte de divulgação científica. Então, é muito importante que a gente consiga transmitir esse conhecimento, né, essas informações para as gerações futuras. Né? Então é interessante a gente continuar a ter projetos como o que vocês estão fazendo aqui, é de vasta importância, né? São projetos que que devem ser bem valorizados, né? Porque a gente precisa também pensar no nosso futuro. Então agradeço mais uma vez o convite, né? E tenham sucesso aí no projeto de vocês. Muito obrigado. Valeu, professor. Tudo de bom.